O programa Brasil em Debate é transmitido pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. E recebe hoje os deputados Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Nós estamos conversando sobre o orçamento público para 2013. Eu sou Tarcísio Holanda, da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Marcos Pestana, agora, o orçamento, sempre se critica essa questão do orçamento facultativo e não impositivo, mas pouco esforço se faz na Câmara para mudar essa situação. Essa que é a verdade. Inclusive da parte dos parlamentares da oposição. Não tem havido um esforço real, efetivo, da parte dos parlamentares. Na verdade, a oposição é amplamente minoritária. Nem o MDB, no regime militar, na época que se discutiu, inclusive, a autodissolução do PMDB, nós temos menos de 20%. Nós temos cerca de 80, 90 deputados, dependendo da votação, em 513. Nós temos 18 senadores em 81. Então, a condução, na verdade, o Congresso está abrindo mão das suas prerrogativas. É esse presidencialismo imperial de cooptação. O Congresso não exerce totalmente o seu papel. Se fizer uma pesquisa de opinião, de popularidade, o ministro Joaquim do Supremo, Dilma, Marco Maia e Sarney, infelizmente, a percepção da opinião pública é que a instituição que tem o menor prestígio é o Congresso Nacional. E é o pilar, é a representação do povo. Nós temos que resgatar o nosso poder, e principalmente nas peças fundamentais, que é a gestão da Constituição e a questão orçamentária. Então, por exemplo, a questão de saúde, nós dois fomos secretários. Em 2000, houve uma emenda constitucional vinculando recursos à saúde. Levamos 11 anos para regulamentar. Não conseguimos os 10% da receita de compromisso com a saúde. O governo Dilma impediu a aprovação no Senado. Os municípios investem 15%, os estados têm a obrigação de investir 12%, e nós propusemos que o governo federal investisse 10%. Aí não foi aprovado. E agora, nós estamos exatamente hoje votando os relatórios setoriais. O próprio ministro da Saúde, para meu espanto, porque ele não é ministro da Fazenda, não é ministro do Orçamento e Planejamento, ele é ministro da Saúde, tem que defender a saúde, mandou uma carta para o relator do orçamento, admitindo, até confrontando um pouco a regulamentação que foi aprovada, a inclusão de itens como limpeza urbana, saneamento, como gasto de saúde. Então, é uma afronta ao posicionamento do Congresso que regulamentou a emenda 29. Então, nós temos que ficar vigilantes, porque o relator setorial, o senador Flecha Ribeiro, aderiu ao trabalho feito pela Comissão de Seguridade da Câmara, retirou esses itens, mas temos que ficar vigilantes se o relator geral do orçamento não vai incluir de novo essas despesas que têm impacto na saúde, mas não são gastos propriamente de saúde. E a saúde é a principal prioridade na cabeça da população. Ela quer mais investimento. O gasto ainda é pequeno no Brasil. Tem problemas de gestão, tem problemas de avanços necessários em processos e sistemas. Mas o percentual aplicado ainda é insuficiente. Completamente. Para você ter ideia, nós investimos o SUS R$750 por habitante ano. Se for contratar um plano particular de saúde, perto do que o SUS oferece, e promete, e tem compromisso constitucional de oferecer, dependendo da idade, você vai pagar 14 mil, 6 mil, ou jovem, 2 mil, 2.500 por ano. Então, nós temos R$700, e na saúde privada, você iria pagar, na média, aí, R$6 mil, dependendo da idade. Então, assim, é muito pouco dinheiro. Nós, gestor de saúde, o Assis foi secretário do Piauí, eu de Minas Gerais, nós fazemos quase uma mágica. Deputado Assis Carvalho. Assim, esse debate é interessante, porque quando o deputado Marco Pestana, que aliás é um grande deputado, levanta a situação do tamanho da oposição, isso quer dizer que essa oposição foi situação. E teve a oportunidade de fazer o que acha que agora é certo e não fez. Fez e muito. Não, se a questão do orçamento impositivo era uma coisa correta que a oposição reclama, por que não fez durante aí seus
30, 40 anos de dominação deste país, dos quais o PSDB sozinho teve 8 anos direto, e como traz para si ainda o período anterior a ele, né, são 10, 12 anos. Nós não participamos antes, Como é que não participou? O Claro que PSDB, não. PSDB era governo. Só do Itamar. Pois é, mas estou colocando que já se reivindica o plano real para si, então era também o nossa mandatário do governo de Itamar. Nós não vamos entrar nesse debate. Estou colocando... Claro. Vamos fazer outro sobre Vamos fazer isso, outro debate. interessante. Porque eu estou colocando que se isso é correto para hoje, por que não era para antes? E por que não fizeram? Então esse debate é obrigar a sociedade a compreender e cobrar, porque senão aparece muito frágil. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós concordamos que a saúde precisa de mais dinheiro. Somos partidários disso. Hoje a saúde está com um orçamento de 87 bi, diante de um orçamento, se vê uma pena a questão mais da receita primária, né, de 1,250 bi, não é? Porque aí tem também a parte financeira, que vai para 2,400. Mas no que diz respeito a isso, Tarcísio, a sociedade não pode esquecer que foi o PSDB que tirou 45 bilhões do orçamento quando não aceitou tributar os ricos através da CPMF, que podia ser dinheiro adicional à saúde. Mas não poderia, naquele momento, por quê? Porque tributar rico, na lógica de quem dominava esse país, não pode. Isso é concepção de governo mesmo. Então, eu fico muito preocupado. O CPMF é altamente regressivo. O CPMF era 45 bilhões, que quando era do governo do PSDB, era importante. Quando foi do PT, o próprio PSDB foi lá e tirou. E é 100% para a saúde. Se tivesse hoje 45 bi a mais, nós estávamos com mais de 120 bi na saúde. Eu acho que nós podemos ter uma saúde bem melhor. Então, quando diz assim, eu preciso de mais dinheiro para a saúde, precisamos. Mas tem que ter a coragem de dizer onde buscar o dinheiro. Porque se não vai buscar no bolso dos ricos, vai ter que tirar das rubricas sociais que salva tanta gente unida nesse país. E aí é preciso fazer esse debate, onde a gente precisa fazer com que os ricos colaborem e contribuam, aí sim, de forma positiva mesmo, por imposto, com a certeza desse país, porque pagam pouco. Os ricos, em média, pelos dados do IPEA, pagam praticamente 10, 12% menos do que os mais pobres. Quer dizer que o senhor defende nova tributação para a saúde? Eu defendo que a gente faça um redimensionamento, tributando mais os ricos, na média não pode aumentar, mas tem que aumentar o tributo para os ricos e reduzindo os mais pobres. Isso traz mais receita. Eu sou um defensor da tributação das grandes fortunas. Por que é que não passa nessa casa? Vai criar um novo tributo? Tributar as grandes fortunas. É um absurdo as grandes fortunas neste país, que está na Constituição brasileira, mas que essa casa não regulamenta porque tem muitas forças opositoras. E dizer que isso... Eu sei que é difícil, porque tributar a gente rico nesse país, a gente não tributa. E não tributa porque tem uma parte bem consolidada de proteção da grande riqueza deste país. Hoje todo mundo disputa capitais. Se for tributar as grandes fortunas, haveria uma fuga de capitais do país. Essa ameaça é tal qual quando disseram que se Lula ganhasse a presidência do Brasil, os ricos iam todo para o exterior e o Brasil ia se arrebentar. Quem não viu essa propaganda mentirosa? Isso não existe. Isso não existe. O Brasil é um grande país de investimento, está se desenvolvendo. Agora, dizer que tributar a gente rico está se desenvolvendo. Está se desenvolvendo bem mais do que estava. Nós temos um problema mundial. Deputado Marcos Pestana, o senhor... Os investidores, o ambiente é exatamente o inverso do que está sendo dito. Hoje o ambiente no exterior é de apreensão e de fuga de investimentos do Brasil. O Brasil já não é a bola da vez por conta da instabilidade regulatória, da instabilidade de regras, do que foi feito na mudança do marco regulatório do setor petróleo, essa medida desastradamente conduzida no setor elétrico, que fez o setor elétrico perder 35 bilhões em valor de bolsas, e isso tem a ver com orçamento. Nós precisamos ter consciência que nós estamos numa armadilha do crescimento. Nós temos crescido muito pouco em relação ao potencial do país. Vamos ter um PIBinho de 1% esse ano. E qual é o problema central? Infraestrutura. Além de carga tributária, falta de estabilidade regulatória, questão de infraestrutura. O nosso orçamento tem uma rigidez tal, com gastos da Previdência, de juros, da dívida, os gastos correntes, salário de servidores e tudo mais, o custeio da máquina, que é ínfima a parcela, o poder público. E aí o governo Dilma não tem clareza sobre isso. O país só investe 19% do PIB em ferrovias, aeroportos, em infraestrutura rodoviária, ferroviária. Isso é um grande gargalo.
Já que o setor público não tem poupança e capacidade de investimento, tem que buscar parceiros privados. Tem que se esmerar para ter mais recurso público e temos também que atrair. Só que a sinalização, hoje nós temos notícias de vários investidores que estavam se preparando para se candidatar às concessões. Finalmente o PTC rendeu as privatizações, as parcerias com o setor privado. No entanto, com essa instabilidade, com esse cacuete estatista do governo Dilma, está assustando investidores e nós vamos ter graves dificuldades, apagões da infraestrutura, não só no setor elétrico, mas em todos os outros setores, e o desenvolvimento vai ser Deputado Assis intravado. Carvalho. Veja só, essa lógica do sonho do caos brasileiro, isso é antigo, sempre é vendido pela oposição, porque vai ter um caos, vai ter apagão, vai ter não sei o quê. Isso é o desejo do quanto pior, melhor. Isso não vai acontecer, Marco Pestana, não vai acontecer, porque nós temos um governo equilibrado 2003 para cá. Ao contrário, eu ouvi à vontade. Só um pouquinho, não, Marco claro. Pestana, eu lhe escutei à vontade. Eu quero dizer o seguinte, esse caos, essa instabilidade, esse risco Brasil, era exatamente a marca de 2002 para trás. Isso não cola mais, porque já colocaram, gozaram do Lula quando disseram que a crise mundial, que o Lula disse que era marolinha, né? Porque queriam que a crise chegasse aqui, porque quanto pior, melhor para alguns, com o sonho de reconquistar a direção deste país. Então isso não vai acontecer. Agora, lamento profundamente. A gente sabe que energia é tudo. A gente compreende que energia é a base do desenvolvimento de uma nação. A presidente Dilma apresenta um projeto para reduzir em 20% exatamente os 5 estados dirigidos pelo PSDB não aderem a esse projeto e ainda vai defender de que isso cria uma crise mundial. Nós vamos ter uma redução de 16,6%, poderia ser 20%, se o PSDB tivesse uma compreensão que o Brasil fosse maior do que os seus interesses umbilicais. Só um pouquinho, meu querido Marco Pestana, fosse que o interesse nacional tinha que ser muito maior do que os seus interesses umbilicais localizados, de não aderir a um projeto como esse e achar ainda que isso cria instabilidade. Pelo amor de Deus, nós precisamos exercer, meu querido Tarcísio, a nossa cidadania plena e energia desenvolvimento. Nós vamos lutar por isso, com o PSDB aderindo ou não, porque isso é uma vontade do Brasil, da presidente Dilma, e que, se Deus quiser, o povo vai poder produzir mais, tendo energia mais barata. Nosso tempo está esgotado. Muito obrigado aqui pela presença dos deputados Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, e Assis Carvalho, do PT do Piauí. Você acompanhou o Brasil em Debate, aqui transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Muito obrigado pela audiência. A nossa conversa foi sobre o orçamento público para 2013. Eu sou Tarcísio Holanda e até o próximo Brasil em Debate.